estamos nós de volta e agora eu vou falar sobre uma mulher grávida, a pessoa que está grávida. Então, em primeiro lugar, que eu quero dizer que gravidez não é uma doença. E também, esta lição também está aqui, nesse livro. Foi por acaso, né? Foi ver onde que tem isto e depois, olha, no final está no livro. Nesse livro, Não Limita a Deus, né? Também está um capítulo que fala sobre estar grávida. Então, em primeiro lugar, quero dizer o seguinte, que gravidez, estar grávida, não é uma doença. Não há alguma coisa que, ai, fica grávida, agora que tenho que mudar a minha vida, tenho que ficar na cama, não posso fazer mais nada, mudou a minha vida, não posso continuar a viver como sempre viveu. Agora tudo mudou, completamente, não posso continuar. Estou muito coitadinha, não posso fazer isto, não posso fazer isto, não posso fazer isto. Gravidez não é doença. Sabe, estar grávida acontece em toda parte do mundo, todos os climas. Pode ser muito frio, pode ser muito quente. Todos os anos, né, nascem crianças em toda parte do mundo. E algumas das mães correm, fazem todo tipo de coisa, né, e as crianças nascem. E sabem, quando uma pessoa fica grávida, normalmente logo vem lá as mães e muita gente que já tem filhos e vêm os conselhos todos. Agora não podes fazer isso. Tem cuidado com isso, não podes comer isso, não podes fazer isso, agora tem que ter calma, tem que ter muitos cuidados e vem uma grande quantidade de regras. Mas essas regras vêm de onde e quem diz? Quem diz que tem que ser assim? Porque as pessoas querem impor regras em nós, mas para quê? Sabe, eles fazem de conta que quando a pessoa, se você não obedece, se você não faz, então você vai perder o filho vai nascer toda torta, isso não vai correr bem, tem que mesmo obedecer, porque é uma coisa muito difícil, é uma coisa muito complicada. Esta coisa da gravidez é uma coisa que tem que ter muito cuidado mesmo. Mas não é. É alguma coisa natural. Aliás, há muitas pessoas que ficam grávidas, pessoas não, mulheres, muitas mulheres que ficam grávidas e às vezes nem sabem. Enquanto que eles não sabem, elas continuam a viver como sempre. Se elas corriam muito, elas continuam a correr, continuam a fazer a mesma coisa, continuam a comer a mesma coisa, fazem tudo igual, a vida delas não mudou. Até que de repente dão conta. Ou às vezes também já vi histórias que, pronto, estão com dor de barriga, vão ao hospital, de repente nasce uma criança. Pronto, já tenho ouvido histórias que eu penso que é uma coisa assustadora, né? Mas, e depois eu ouvi já comentários dizer, como é que é possível? Esta criança nasceu saudável, sem problema. Como é que é possível? A mãe nem foi nenhuma vez à médica. A mãe não tomou nenhuma vitamina. A mãe não teve cuidado nenhum. Ela fez a vida dela normal. E na mesma, a criança nasceu. Sabe, gravidez, isto é uma coisa que vem de Deus. Nós nem sabemos bem como que funciona. Como é que é? A criança é formada, né, na barriga da mãe. Como que isso funciona? Porque é Deus que faz isso. E nós não devíamos nos deixar para todas essas regras, esses cuidados, porque também é uma coisa que é muito cultural. Numa cultura diz isso, outra cultura diz isso. Cada cultura diz uma coisa. Então, eu por acaso tive sorte, né? Porque sou holandesa e vivo em Portugal. Então, quando eu fiquei grávida, nós estávamos a viajar muito. E eu não parei, eu continuei a viajar ao mesmo tempo. Eu também noto até quantos voos que eu fiz enquanto estava grávida. Eu perguntei ao médico na Holanda, então, mas eu posso voar até quando? Porque tinha ouvido até um certo mês a pessoa não podia voar e eu penso, mas porquê? Há algum perigo? E eu disse à médica, pois, porque nós temos um próprio avião. E ela assim, um próprio avião? Eu disse, pois, fazemos muitas viagens. Ele assim, não é isso, é que eu não conheço ninguém que tem o próprio avião. Entretanto, ele perguntou, mas quanto tempo é que você demora de Portugal até a Holanda? Eu disse, 3 horas ou qualquer coisa assim, não me lembro na época qual é o avião que nós tínhamos. Eu disse, próprio avião, primeira criança não nasce tão rápido, então, quando tenta assim os primeiros sinais, pode vir. Quer dizer, o que é que ele me falou? Não há perigo nenhum em voar. Por que é que as companhias não querem? Porque eles não querem que a criança nasça no avião. Esta é a única razão. Não tem a ver com saúde. A criança, se quer nascer, ela nasce na mesma.
Né? Não há diferença nenhuma. Quer dizer, a pessoa também anda normalmente no avião. A pessoa respira normalmente. Então, também pode ter uma criança no avião. Não tem problema nenhum. Então, aí não. Nem problema nenhum. Entretanto, tinha muitas pessoas que diziam isto e outras diziam isso. E em Portugal, especialmente, tinha muitos conselhos fascistas. Não podes fazer isto. Então, continuas a fazer, viajar. Mas eu continuei. Porque o que eu pensei é o seguinte. Deus me deu uma chamada. Eu estou aqui com meu marido, estamos a viajar para toda parte do mundo. Agora, Deus nos acrescentou um filho. Acrescentou, fiquei grávida. Então, Deus nos deu uma coisa. Agora, esta gravidez não vai, de repente, impedir a minha chamada. Não vai ser um obstáculo para eu dizer, agora já não posso mais viajar. Agora tenho que ficar em casa, tenho que descansar, dormir tantas horas, eu não posso mudar de horário, eu não posso mudar de clima, agora tenho que ter muito cuidado. Isso seria um obstáculo. Isso não seria uma bênção. Isso seria um chatice, um problema. E a pessoa, em vez de ficar feliz, né, é uma bênção que vem de Deus. Deus conhece a nossa vida, então Ele nos acrescenta. O bebê é acrescentado à nossa vida. Então, nós continuamos a viver a nossa vida e o bebê vem no caminho que nós andamos. O pior que a pessoa pode fazer é mudar de caminho, né? Aí, na época, eu lembrei-me que ele estava a pensar, mas algum versículo, alguma coisa. E depois eu pensei no exemplo do povo de Israel. Eles estavam em Egito e, né, saíram de lá, sendo escravos, eles foram para a Terra Prometida. Foi todo mundo. Fora os velhos, fora as mulheres grávidas, fora aquela mulher que estava grávida um dia que nem sabia, outra estava grávida 9 meses que já estava para nascer, mas toda a gente foi. Ninguém disse, eu não posso viajar. Quer dizer, vou entrar agora no deserto, estou a ter aqui o meu bebê agora. Não, toda a gente foi. Por quê? Porque Deus chamou. Quando Deus chama, Ele chama todas. Ele não chama apenas os homens. Ele não chama apenas as mulheres que não têm filhos. Ele não chama algumas. Ele chama todas porque Deus é um Deus de família. Então, Ele chama todas, seja bebê, seja ainda está na barriga. Deus chama as famílias todas. Então, isto foi, assim, um versículo, né? Uma passagem que eu sempre pensei. Deus chamou, foi todo mundo, Deus me chama, eu estou na minha caminhada a fazer o que Deus quer, então eu vou continuar o que eu estou a fazer. Esta criança faz junto. Enquanto ainda não nasce, está lá bem e está bem lá dentro. E eu continuei a fazer a mesma coisa. E às vezes acontece é que as pessoas dão conselhos para a pessoa de repente ficar calma, não fazer nada. Agora, claro, eu estou aqui a falar casos normais. Também acontece, né, que é uma gravidez de risco, qualquer coisa, pronto, aí é diferente. Mas isso são exceções. O normal é normal. O normal é que a gravidez não tem problema. O normal é que a criança nasce saudável. Isto é o normal. Todas nós devíamos pensar nisso. Eu lembrei-me quando fiquei grávida, eu fico a pensar, agora vou comprar estas revistas que falam sobre isso, porque não entendia nada do assunto. Então comprei 2 revistas, comecei a ler e fiquei horrorizada. O que está nessas revistas? Só problemas. Gravidez, esse problema e esse problema. Depois a criança nasce com problemas, só problemas. Comprei uma vez a revista, nunca mais comprei. Penso, mas eu não quero esses problemas todos. Isto não é normal. O normal, que é o normal... E nós temos que olhar para o normal. É isso que é o normal que devia acontecer a nós. É que a gravidez é normal. A pessoa tem a gravidez até o fim, nasce a criança está com saúde, tudo corre bem, é uma criança maravilhosa. Isto é o normal. Então nós temos que olhar para isso, ter esta visão. Entretanto, claro, eu tive aí a sorte, né, que sou holandesa vivendo em Portugal, então, na verdade, eu fazia praticamente o que eu queria. Eu tomei essa decisão. Eu vou continuar a fazer o que sempre quis. Então, eu continuei a fazer. Então, todos os portugueses, né? Estava a pensar, pronto, ela é holandesa, na Holanda deve-se fazer assim, né? E na Holanda pensar, então, deve ser a maneira portuguesa, né? Mas, na verdade, eu estava a fazer bem o que eu queria. Se eu queria fazer uma coisa, então eu fazia. E eu lembro uma vez que nós estávamos em Moçambique, eu tinha o quê? 6 meses, 7 meses, tinha uma barriga enorme. E nós fomos visitar uma ilha, né? De barquinha pequenina, lá no mar. Eu olhei a ilha ali e disse, vamos ali, que bom. Então nós entramos nessa barquinha, só que ultrapassamos esta ilha e fomos para outra ilha, que era bem mais longe. Tudo bem, estávamos lá, quando nós voltamos,
Tinha uma tempestade. Então estava eu com esta barriga toda a segurar a barquinha lá, pá, pum, pá, pum, pá, pum. E problema nenhum. A criança está bem lá dentro. Está bem segurada. E porque eu nunca parei, fiz sempre tudo o que eu sempre fiz, não mudei o meu caminho. Então até foi de tal maneira que no final da gravidez, quando eu tinha os dores da parte, né, como se diz, a bolsa nem partiu. Não partiu porque era tão forte que o médico teve que cortar, porque não partia de jeito nenhum, era bem forte, porque eu fazia tudo, então o corpo é que sabe, é preciso uma bolsa forte. Então, quer dizer, nós temos que continuar a viver, porque esta criança nasce dentro de nós e ele já se vai habituar às coisas, ao nosso ritmo de vida. Se ele de repente para, a criança habitua-se que a vida é parada, que dorme essas horas, a mãe está a descansar, está sempre a descansar, não faz nada e está a descansar mais um pouquinho, e mais um pouquinho, e mais um pouquinho, porque há certas gravidezes que só estão a dormir o tempo todo. Entretanto, nasce o filho, né? E de repente essas mães também têm que fazer qualquer coisa. De repente começam a correr, a fazer tudo. E a criança fica assustada. Mas que é isso? O que é que aconteceu com a minha mãe? Não estou habituada a isso. Então esta criança vai demorar mais para se adaptar. Agora, se já foi habituada a uma vida que é para todo lado, vamos para cá, vamos para lá, a criança não sabe melhor, porque nós temos de pensar assim. A criança não precisa este ritmo, esta coisa. A criança se adapta a tudo e mais alguma coisa. Se nós só damos tantas horas para comer, tantas horas para dormir, ele vai se habituar. E quem manda na criança são os pais. E quando é grávida, quem manda na criança é a mãe. Ela que manda. Né? Então, nós não podemos mudar a nossa vida por causa de uma gravidez, porque isso não é o normal. O normal é que tudo corra bem. E nós temos que colocar isso no nosso coração, na nossa vida. É isso que tem que acontecer. E eu lembro quando eu estava grávida, tive duas coisas, né? Que alguém, era assim, uma vez que eu lembro que era em Canadá, alguém me deu uma carta e era em envelope, tinha lá um testemunho lá dentro. E ela já estava a dizer, esta testemunha tremenda, este bebê nasceu cheio de problemas, mas depois que oramos, tudo ficou bem. E eu assim, que horror, então eu estou aqui grávida, eu não quero saber deste testemunho nem por nada, eu nem abri. Ficou lá até a Samara nasceu e pronto, ficou por lá. Eu disse, eu vou ler este testemunho. Isso vai me trazer uma imagem errada. Eu vou ficar com medo. Eu vou pensar no pior que é possível. Disse, não quero lá saber. Depois, na mesma viagem, fomos aos Estados Unidos e tinha lá um pastor. Ele, claro, que eu vi que estava grávida, grande a barriga. E ele, a minha mulher escreveu um livro. Felizmente, ele não tinha o livro à mão. Então, mandaram-me depois. Então, eu só vi o livro quando a Samara já nasceu. O livro que era um horror. Por quê? Porque a mulher dele ficou grávida, perdeu 4 filhos. Uma perdeu, segunda perdeu, terceira perdeu, quarta perdeu. Depois tive o último filho que foi até o final. Quando nasceu, morreu. E depois, finalmente, o 6º, então, olha, viveu. Diz, mas que horror! Então o homem quer me dar este livro para quê? As pessoas não pensam, né? Isto tudo o quê? Para que isso cria imagens. Então, quando a pessoa está grávida, nós temos que ter a imagem certa no nosso coração. Temos que tirar essas imagens erradas e só pensar no normal, aquilo que Deus tem preparado para si. Tudo vai correr bem. Diz em Êxodos 23. Êxodos 23 diz o seguinte, vamos abrir. Diz assim no versículo 25. Servireis ao Senhor vosso Deus, Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Pessoa que está grávida, medita nesses versículos e continua a servir a Deus. Continua. Quem serve a Deus tem a proteção de Deus. Quem serve a Deus diz, olha Deus, eu te estou a servir. Então Deus nos proteja. Mas quando uma pessoa fica grávida e diz, olha agora Deus, agora não posso te servir. Agora estou grávida. E a pessoa sai servindo a Deus. Fica sozinha, fica sem a proteção de Deus. Porque diz, Deus, neste assunto, tu não tens nada a ver. Quando a pessoa está grávida, então ele precisa estar na presença de Deus, servindo a Deus, fazer o máximo que pode para Deus. Porque aí a pessoa tem a proteção de Deus. Aliás,
quando a pessoa está grávida, né, na verdade devia ler todos esses versículos que falam sobre a cura divina, sobre a saúde, porque é isso que você quer para si e para o seu filho. Então, há muitas coisas, né, que a pessoa tem que fazer. Temos que ver para onde que nós olhamos e temos que ver o que Deus diz. E a pessoa também tem que falar ao filho. Começa já a imaginar, né, um parto todo bom, tudo funcionar rápido, né? Tudo funcionar rápido. E depois pode dizer outras coisas. A pessoa já ora para o seu filho, já diz que é uma bebê abençoada. E uma coisa que eu orava era assim, olha, o bebê tem que chorar, né? Porque se eu digo, se o bebê não chora, então eu não quero uma criança mudo, né? Então, claro, tem que chorar, porque ela não sabe falar. Então, eu sempre falei, só chora quando convém. E a verdade é esta. A Samara nunca chorou durante uma pregação. Ela podia fazer barulho durante o louvor, tudo, mas aí não incomoda ninguém. Então a pessoa já diz, só chora quando convém. Sempre dorme, está sempre cheia da saúde, sempre vai servir a Deus, vai dormir bem a noite toda. E aqui também tem diferenças de cultura, né? Na Holanda eles dizem assim, quando está a dormir, deixe dormir à noite, não acorda de jeito nenhum. Não acorda. Então, eu lembro, a Samara tinha nascido, tinha 2 dias. 2 dias. E meu marido fez uma grande festa. Então, como é que ele faz a festa? Porque nasceu em casa, a Samara. Então, o meu marido tinha o piano, pôs colunas de som, nós cantamos com som, com microfones, criança 2 dias. E ali uma grande festa lá em casa e ela, pronto, ela estava na boa porque o tempo todo eu tinha continuado a cantar no Coriacos. Até uma semana antes. Foi para a Holanda e 2 dias antes ainda foi para a Alemanha, pronto. Então ela estava habituada já a barulho. Entretanto, ela estava no meio desse concerto todo e depois ela dormiu. Ela dormia algumas 10 horas. E a enfermeira, tinha lá a minha enfermeira que vinha 1 vez ao dia, 2 vezes ao dia, ela vinha ver. Eu disse, a criança dormiu tão bem. 10 horas, claro. Eu não falei nada do concerto, né? E ela assim, 10 horas. 10 horas está a dizer um pouquinho demais. Mas quer dizer, nós habituamos a criança. Nós habituamos a criança e a criança tem que se adaptar. A pessoa não faz loucuras, mas quer dizer, há coisas que a pessoa vai... a pessoa já tem que imaginar estas coisas e já tem que pensar assim. Então, lá dizia, não acorda a criança quando está a dormir. E depois aqui em Portugal eu ouvo, acorda cada 2, cada 3 horas, porque a coitadinha da criança que tem que comer. Mas você quer habituar o seu filho a comer cada 2 horas, cada 3 horas. Na Holanda até diz assim, olha, se a mãe está muito cansada, o que é que faz? Põe aspirador, vai dormir. Porque aí quando a criança chora, você não ouve nada. Dizem isso, está no livro. Né? E claro, eu sigo o exemplo da minha mãe e ela era assim e pronto, porque acho que hoje em dia também a mentalidade mudou um pouquinho, então hoje em dia as pessoas já estão sempre acordadas, estão 2, 3 anos ainda acordam durante a noite, porque a criança está a mandar nos filhos. Quando a criança manda, quando a criança nasce, quem manda é os pais. Então, uma coisa, por exemplo, que eu fiz, né? Quando a Samara nasceu, quando ela acordava durante a noite, ela encontrava a mãe pior. Eu nunca estava feliz à noite. Eu nunca estava, ai, tão bonitinha. Não, estava, o que queres? Estilo disso, né? O que queres? Eu pagava, ela pagava, queres, miminho, ok, para a cama. E às vezes à noite eu não dava leite, dava água. Porque aí ela aprendeu, não vale a pena acordar à noite, porque não vai parecer a minha mãe, parece um monstro qualquer. Então, foi muito rápido que ela entrou no dormir 6 horas, que eu acho que já é uma coisa boa, né? Meia-noite, 6 da manhã, já 6 horas, já dá para dormir bem. Então, foi muito rápido. Então, nós pais, nós temos que treinar, mandar os nossos filhos desde novo. Agora, cada pessoa que decida, claro. Então, nós temos que criar as imagens, temos que falar as coisas, temos que agir de acordo, nós temos que fazer essas coisas. E quando nós fazemos isto, então isso vai acontecer, porque isso tem a ver com fé. Gravidez não é uma coisa fora da Bíblia, faz parte da nossa vida. Então nós temos que fazer a nossa caminhada de fé, mesmo assim, do mesmo jeito. Então, temos que ter as imagens certas, nós não podemos ouvir toda qualquer coisa, se uma coisa não presta, você não vai ouvir. Rasgue estas imagens. Uma experiência difícil, né? Uma pessoa às vezes pronto, perdeu um filho, a gravidez não foi até o final. Aconteceu no passado, aconteceu.
Acaba esta imagem, não olha para trás. Isso não tem a ver com o seu futuro está em branco. Comece a imaginar aquilo que Deus tem por si. Ele tem o melhor para si, então imagine isso. Imagine só essas coisas boas, enche a sua mente com essas coisas, comece a falar essas coisas e agir, e você vai ter o que Deus tem para ti.